Salve Maria! Hoje o vídeo, ele é uma complementação ou uma extensão do vídeo anterior, que fala sobre a idolatria, né? Então, hoje nós vamos tratar da idolatria das coisas, quando nós colocamos as coisas no centro do nosso coração. No vídeo anterior, nós falamos da idolatria propriamente, né? Do ídolo, quando é um demônio. E agora a gente vai falar das coisas. A adoração, ela é justamente esse reconhecimento, né, de que nós não somos nada, de que nós somos criaturas e reconhecemos humildemente que há um Deus, né, que é um ser maior, aquele que nos criou, aquele que nos chamou à vida. Então nós o amamos e o adoramos. Então o reconhecimento de que Deus é Deus, mas também é como se fosse a retribuição, né, por aquilo que Deus é. E então, a gente vai falar agora dessa perversão desse sentimento, quando nós deixamos de reconhecer Deus como centro de tudo, como Criador do universo, como o centro da nossa vida, como o centro do nosso coração. Então, nosso coração, o coração humano, ele tem sempre uma sede de Deus, ele sempre busca se preencher. Mas a alma humana, ela só pode ser preenchida por Deus. Só Deus pode preencher o fundo da nossa alma. Por isso que nós sempre estamos buscando coisas que tragam uma felicidade. Mas a felicidade que encontramos nas coisas, ela é sempre muito momentânea. Então, nós buscamos essa felicidade no ter, no poder, no prazer, mas é uma felicidade momentânea. E nós, né, seres humanos, né, descendentes de Adão, temos essa inclinação para colocar essas coisas como o centro da nossa vida, o centro das nossas atenções. E uma coisa muito curiosa é que a Eucaristia, quando você começa a levar uma vida na graça de Deus, quando você aprofunda essa intimidade com o Senhor, quando você entra de fato, né, nessa intimidade com Deus e essa tua vivência de sacramentos, reconciliação e Eucaristia, o que vai acontecendo ali? Né? Deus vai tirando os ídolos do nosso coração, Deus vai diminuindo essa afeição que temos, né, pelas coisas, pelas pessoas, essas desordens, essas afeições desordenadas. Nós falávamos no vídeo anterior justamente sobre isso, né, que quando cultuamos um ídolo, ele acaba afeiçoando, né, nos afeiçoa a ele. Então nós passamos a amar aquele ídolo. E Jesus, né, na Eucaristia vai fazer justamente o contrário. Ele vai tirando as coisas, as pessoas, os ídolos no nosso coração e vai se colocando no trono do nosso coração, né? Então, é muito fácil. Até uma pessoa comentou no vídeo anterior, ela deixou um comentário falando, né, que o sexo é uma idolatria, né, esses vícios desordenados, essa busca que nós temos de felicidade, que nós só podemos encontrar em Deus a verdadeira felicidade, essa felicidade plena. E aí, o que acontece? Nessa busca desenfreada, nós não temos um encontro pessoal com Deus, ou o conhecemos muito superficialmente, não aprofundamos essa intimidade, essa vida de oração. O que vai acontecer aí? As coisas vão tomar o lugar de Deus em nossa vida, porque as coisas nos proporcionam essa felicidade. Por isso que é importante a vida de oração. Por isso que o católico, ele precisa rezar, ele precisa levar uma vida na graça de Deus, não só pela oração, mas pela vida de sacramentos, né, da reconciliação, da Eucaristia. Esses são os dois sacramentos que são contínuos, que nós precisamos fazer frequentemente, porque nesses sacramentos existem graças especiais que vêm justamente para essas situações, para nos fortalecer, para retirar os ídolos do nosso coração. Certo? Existe também, o Catecismo da Igreja Católica também vai falar, acho que no parágrafo 24, né, 2424, que o mercado, eu costumo dizer que o mercado, porque a gente estuda isso nas ciências sociais, e muitas vezes o mercado, ele é
um ídolo, ele se torna um ídolo. Quando a gente começa a estudar a sociedade, a gente vai estudar as escolas, né, a instituição, e aí a gente começa a observar que a educação, o ensino que é oferecido nas escolas públicas é uma educação voltada aos interesses do mercado. Nós começamos a observar que tudo dentro da sociedade gira em torno das necessidades do mercado. Então, o mercado se torna um ídolo também, certo? Então, não só as coisas, né, e as pessoas, mas para o nosso cotidiano, né, para aquilo que é usual no nosso dia a dia, às vezes o amor desordenado por um filho, por exemplo, né? Você ama muito seu filho e aí você começa a idolatrar aquele filho e aquele filho rouba o lugar de Deus no teu coração, né? Não só o filho, mas pode ser também o esposo, a esposa, né? Um namorado, uma pessoa que você ame muito de forma desordenada, né? Por isso que existe o mandamento, para isso existe o preceito. O Senhor sempre nos orienta, o Senhor sempre orienta o seu povo. Existe o preceito, né? O primeiro mandamento fala justamente isso: amar a Deus sobre todas as coisas. E no Shema Israel, né, diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com toda a tua força. Por quê? Porque o Senhor deseja esse amor no nosso coração, esse amor que é o amor esponsal, que é o amor pelo esposo. Cristo é o esposo, a igreja é a sua esposa. E você já prestou atenção que os santos, eles não têm o coração dos santos, ele é indiviso? Eu não sei se vocês já leram na vida dos santos, né, algumas ações heróicas que você percebe que o santo, ele não tem um coração dividido. O santo, ele não ama Deus e o dinheiro, ele não ama Deus e o demônio, ele não acende uma vela para Deus, uma vela para o demônio. O santo tem um coração indiviso. Ele não consegue amar outra criatura, porque o amor dele é apenas para o Criador. Francisco de Assis, por exemplo, ele, em alguns momentos da sua caminhada, né, ele sentia no seu coração um desejo muito grande de casar, de ter uma família, de ter uma esposa. E às vezes ele construía os bonequinhos de neve. E construía e ficava simulando: essa é a minha esposa, esses são os meus filhos. E aí ele parava e refletia, né, do quanto ele precisaria gastar, né, o quanto da vida dele ele teria que doar para cuidar daquela família. E que não seria possível, ele servindo a Deus. Então, por esse motivo, ele desistia, né? Porque não dava para ele servir a Deus exclusivamente e cuidar também, né? Gerir ali aquela família, né? Aquilo que ele não conseguiria dar suporte para a família dele e cumprir a missão dele, o chamado que Deus tinha feito. Então, o coração dos santos, ele é indiviso. E até mesmo porque, por mais que Francisco sentisse essas necessidades que são humanas, que nós sentimos, né, próprio dos homens, né, próprio dos seres humanos, Francisco tinha o amor de Deus. E esse amor de Deus, né, por isso que